tarde. Abrindo aqui a live novamente. Teve alguma questão aí na comunicação com a Dulce. Celular, talvez. Oi, lindona. Foi. Oi, deu problema aqui. O meu celular não está bem, então pode ser que seja isso. Oh, que pena. Sim, Estávamos com uma conversa bem legal, né? sim. Sempre, né? Interessantíssimo. A gente vamos continuar. Quem não assistiu a primeira parte, mas já está ali, né? Acho que Já é está gravar. ali. Eu estava falando em relação às doenças, né? E uma grande pergunta que nós devemos fazer é: você está disposta ou disposto a deixar aquilo que te adoece, né? Então, essa é a grande chave agora, é a consciência que você tem que tomar de você mesmo, de você observar e você querer sair daquele lugar. Sim. E as constelações familiares se ajudam nisso. E a pergunta que veio ali, que você falou, e eu estava começando a falar, era sobre o feminino ferido. As doenças relacionadas com o feminino. Também tem o masculino ferido. Os homens, se os homens forem olhar para as doenças dos homens, também aí tem a ver com masculino e feminino. A verdade é não aceitação da sua condição, de quem você é, né? Então, o feminino tem muito a ver com as dores das mulheres do campo ancestral, feminino, e tem muito a ver com as dores com a mãe, as rupturas que tu tenta fazer com o teu feminino. Quem é o teu feminino? Quem você representa? A mamãe. Então, essas doenças, câncer de mama, problemas no útero, tu tem que tirar o útero fora, é briga com o feminino. Você tem que olhar no campo ancestral feminino. Tem que olhar para a ancestralidade feminina, as dores das mulheres. Tem que olhar para a sua relação com a mamãe, tá? Nem sempre é para E trás, Dulce. Pode ser relação oi, com os filhos também. não entendi. Essa questão, né, dos sintomas, nem sempre é a ancestralidade dos que vieram antes, pode ser também com os filhos. Os filhos da pessoa, agora não entendi. É os filhos da pessoa que está com sintoma, né, com alguma questão de saúde. Né? Sim. Se a pessoa tem alguma questão com os É, tem, que vieram tem depois. várias coisas que tem que investigar. Três coisas principais que nós temos que investigar quando tem uma doença ou sintoma em tua vida. Primeiro olhar para o sistema. O que essa doença está mostrando para a família, tá? Quem ela está mostrando? Que dinâmica é essa? Geralmente tem alguém excluído. Sintomas são pessoas excluídas dentro do campo, com dores, com coisas profundas ali. O terceiro é o amor cego. O amor cego que eu tenho em relação às relações, tá? Por exemplo, ontem eu fui fazer uma constelação de uma pessoa que ela queria olhar para o Alzheimer da mamãe, da mamãe. Ela estava muito preocupada com isso. Aí o que eu falei? Não podemos olhar para o Alzheimer para curar a tua mãe, não podemos fazer isso. Ali já mostra uma desordem, ela querendo estar acima da mãe. Isso o sistema não aceita. O que nós podemos olhar? O que o Alzheimer está mostrando para a família? O Alzheimer, a mamãe está nesse lugar porque ela está mostrando algo, ela está trazendo algo do sistema, e isso a gente pode olhar. Aí eu conversando assim, ó, nós vamos olhar para você. Eu falei para ela, para você. Que condição é essa que você está aí no meio de tudo isso daí? E fomos olhar. E o que veio na constelação familiar? O amor cego. A dinâmica que ela estava fazendo na vida dela estava levando ela para o Alzheimer também, para o amor cego da mamãe. Aí nós fomos olhar mais para trás, a avó dela tinha tido Alzheimer também. Então, o movimento que a mãe fez olhando para a mãe, para a avó, mãe da mãe dela, amor cego, a filha estava fazendo o mesmo movimento. Por você, mamãe, igual você, eu sofro como você.
entende? Então, na constelação mostrou a dinâmica das relações ali. Amor cego. Por um amor cego, eu adoeço igual. Por você, mamãe, eu adoeço. Por você, vovó. Por você, seja quem for. Então, é ter um amor cego. Um amor, e toda doença é amor. É muito amor. Amor por alguém que não está sendo acolhido dentro do sistema. Então, precisa ser visto. O Alzheimer tem muito a ver com esquecimento. Então, daí ela começou a trazer a questão da mãe. A mãe tinha muitas dores profundas, muitas dores aí, dores muito profundas. A mãe dela teve uma vida frustrada de dor. Então, qual é o movimento que eu quero fazer quando eu chego numa idade dessa? Eu quero esquecer o meu passado. Alguém foi esquecido dentro do sistema, mas eu também quero esquecer minhas dores. Eu faço o processo, eu faço esse movimento inconsciente, para travar os meus neurônios e cortar a ligação com o passado. Eu não lembro mais nada de quem eu sou, qual é a minha história, quem são meus filhos, né? Todo o acontecimento da minha vida. Então, o Alzheimer tem a ver com isso. Então, muitas doenças também traz essa dinâmica por trás. Amor cego. Por exemplo, a minha avó foi diabética, tal foi diabético, tal foi todo mundo diabético. Dizem que é genética, né? Genética. Eu, por exemplo, eu tinha epilepsia. Eu tinha epilepsia e o médico tinha diagnosticado como genética. Então, eu fui analisar isso. Depois que eu conheci as constelações familiares, eu fui analisar. O meu tio canhoto era epilético. Eu, única de 10 filhos, canhota da família única, epilética. Minha sobrinha, à frente, canhota, epilética. Então, era de geração em geração e passava pela veia dos tios. E a Dos pessoa que tios. escuta isso toma como verdade absoluta. Sim, eu estava na dinâmica do meu tio, do meu parte do meu pai. A minha sobrinha, ela pegou tia, irmã do pai dela. Então, tudo na dinâmica do veio do pai. E eu fui olhar para isso. Uma constelação familiar, eu digo que liberou a epilepsia da minha vida. Eu tomei, olha, uns quase 40 anos, não, 35 anos, remédios fortes para convulsões. Começou aos 14 anos. Uma constelação familiar, eu nem fui olhar para isso, porque eu estava no início da constelação familiar. Por isso ela me chamou tanto atenção, porque ela mudou não só a questão da epilepsia na minha vida, mas outras coisas, tudo mais que mudou na minha vida. Mas a epilepsia, eu fui representar um homem que estava bem mal no hospital por causa das convulsões. E eu entrei num algo muito profundo, algo muito que eu não conseguia nem abrir os olhos. Mas a minha amiga que esteve assistindo, depois ela me relatou. E depois o que aconteceu? Com o tempo eu fui analisando, fui percebendo, conversei com os médicos, fui tirando o remédio aos poucos com a ajuda do médico, com análise. E hoje faz 6 anos que eu não tomo mais esses remédios. Então, assim, ó, não... só que é uma preocupação que eu tenho, que às vezes tem gente que vai olhar para isso, mas eles não vai de uma forma adulta. Ah, isso ali vai me trazer um milagre. Como um Larga. milagre. Não é um milagre, é um processo. A constelação está para ajudar você a olhar as dinâmicas ocultas que estão na tua vida. O que está te adoecendo? Por exemplo, o que me adoeceu? Na minha constelação veio muitos abortos, muitos abortos feitos. E isso estava no meu campo transgeracional, muito lá atrás. Muitas mortes. Epilepsia tem a ver com eu querer matar. Quando eu tenho vontade, eu tenho aquela raiva, sabe? Mas eu controlo a minha raiva para não matar, porque esse é um instinto animal. Eu tenho a convulsão, entende? Porque eu sou mais consciente, então eu fico no controle. Senão eu tacaria com o animal. Então a epilepsia tem alguma coisa a ver com isso. Muita de olhar para as questões. Não assim, ó,
eu vou fazer uma constelação e pronto. Não. Eu faço, eu olho, tem uma dinâmica por trás. Continua o tratamento médico. Ela vai ajudar a amenizar a doença. Eu vejo que muitos casos, às vezes, não tem a cura, como eu tive dentro do meu sistema. Mas, às vezes, ameniza muito. Ameniza a pessoa que já está com o processo da doença, mas ela, o que ela faz? A liberação para as próximas gerações. Minha sobrinha, por exemplo, ok, não está sofrendo em relação a isso, porque eu olhei seriamente para isso. Então, as doenças, os sintomas, é possível você entender o que está por trás. Só que você tem que ser adulta, tem que ser maduro, madura, para entender que é um processo, né, que não é de uma hora para outra que vai ser dissolvido isso. Há possibilidade de dissolver, sim, de ressignificar o olhar e trazer harmonia para o sistema. Então, as constelações, elas atuam muito bem dentro dos sintomas. E aqui eu posso trazer todos os tipos de sintomas da minha vida, né? Não só físicos, né? Sintomas de relação, sintomas da prosperidade, como a gente viu, todos os tipos de sintomas que não estão. É porque alguma coisa está desajustada dentro do sistema. E você tem que ter paciência, tem que ir trabalhando isso com seriedade, né? Como, por exemplo, aquela série ali, Uma Nova Mulher, trouxe uma menina lá com a questão do câncer, que ela fez uma constelação, ela se sentiu muito bem e começou a tocar a vida, né? Ela teve ali as reflexões dela, os movimentos dela, ela modificou algumas questões na vida dela e ela teve resultados. Só que o erro dela era que ela deixou o tratamento, né? Até no final mostra que ela não era para ter deixado ali. Só que assim, quando a gente fala de um sintoma, de algo que está acontecendo na minha vida, a gente tem que observar que tem várias camadas. Não é uma camada só. Ali ela fez uma constelação para olhar para o câncer. Né, Nath? Tu chegasse a assistir A Nova Mulher? Ela viu, apareceu uma questão. Uma questão apareceu. Aquela questão ali, na verdade, ela despertou uma memória que estava latente dentro dela. Tem uma dinâmica muito profunda das doenças ali, que não sei se vai dar tempo, não dá tempo para a gente explicar tudo aqui. Mas no fluir da vida eu quero ver se eu trago essas fases para a gente entender quem vai participar, entender bem, para colocar isso na vida, né? E no final do filme traz, muita gente não entendeu lá que voltou o câncer, né? É que, na verdade, o final do filme mostra a real camada que precisava ser vista. Aquele que não estava sendo visto, aquele que estava sendo excluído, que era, na verdade, o pai dela, o pai real dela. Aquele que morreu era um pai adotivo e que a mãe tinha negado a ela o direito ao pai. Então nós temos que entender uma coisa, o câncer tem muito a ver com exclusões, alguém não está sendo reconhecido. Por exemplo, o câncer de mama, essa coisa tem a ver com a exclusão da mãe, do feminino, as dores com ela, né? Então, o que a gente tem que entender? Mas, Dulce, eu não consigo tomar meu pai e minha mãe. Eles foram muito cruéis comigo. Meu pai me abandonou, minha mãe me deu, tem muitos casos, meu pai me espancou, meu pai me abusou. Nós temos muitos casos disso, assim, né? E eles questionam muito nós consteladores, como vão tomar o pai e a mãe nesse... Só que nós temos que entender que nós temos que ir com a essência da vida, a essência. Porque as leis da vida é diferente das nossas leis humanas, que nós seres humanos regemos, né? Direcionamos. As leis da vida é dentro de mim, as minhas células sabe quem me deu a vida. Como exemplo, aquela menina ali. As células dela sabiam que aquele não era o pai dela. A alma dela sabia que aquele não era o pai dela. Aquele movimento do câncer do fígado era morrer. Eu morro como papai. Papai não tem o direito de ser reconhecido, eu também me anulo. Então, anula a parte do pai e entra no câncer do fígado. Então, tem muitas dinâmicas por trás ali que não é numa live que a gente vai conseguir explicar. A gente tenta, né? Mas não
Não consegue. Então, só estou trazendo esse exemplo. Então, assim, ó, as nossas células, elas sabem quem foi que deu a vida a nós, a elas. As nossas células reverenciam quem deu a vida. Diferente do nosso ego, que não dá conta de reverenciar um homem cruel ou uma mulher também cruel. Aí entra o meu ego. Não, eu não aceito esse pai e essa mãe. Não consigo reverenciar, não consigo honrar. Mas o meu ser interno, as minhas células, o que pulsa, reverenciam a vida. Quem deu a vida? Ponto. Que é a essência. Essência. Ponto. Então, daí, se eu não, daí eu fico em conflito com o meu ego e com a verdadeira real. Eu fico em conflito. Gera-se um conflito dentro de mim. Conflito interno. Eu quero e não aceito. É necessário você fazer isso. Eu não quero e eu não aceito. Ponto. Fico em conflito. Em conflito, eu entro em guerra com as minhas células. E as células geram as doenças, os sintomas. Sim. Então, quando eu estou com algum sintoma na minha vida, o que eu preciso primeiro fazer? Opa, peraí. O que é isso daí que está me mostrando? O sintoma, na verdade, é um amigo nosso, que vem dizer, trazer um recado. Nath, tem algo aí que você precisa olhar. E nós, conscientemente, nós precisamos saber o que está acontecendo. Por que eu estou com esse sintoma? O que esse sintoma está me mostrando? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Eu fiz uma constelação de um senhor que estava com, não era Alzheimer, era aquela outra doença, agora eu esqueci, que treme, né? Ele foi olhar para isso. E nós colocamos no grupo de constelação isso. Era alguém controlando totalmente, mas no controle das emoções. Uma pessoa que tinha perdido alguém muito, muito importante do sistema dele, mas ela não conseguiu extravasar essa dor. Ela reteve, ela segurou. E quando eu seguro, o que acontece? Quando eu não extravaso aquilo que eu preciso fazer, é igual o filme também trouxe, né, do pai lá, que teve que matar a filha. Ele teve que matar porque foi uma ordem. Mas ele não queria, a célula dele não queria. Entende? Então a gente tem que ir profundo, a gente tem que ressignificar isso. Então os sintomas estão aí como trazendo um recado para nós. Ei, tem algo que não está dentro do lugar, está ilusório. E mais uma coisa aqui que eu tenho que ver, eu estava falando do amor cego, né? Dinâmica, nossas relações entre as pessoas. Como eu estou me relacionando com o que está em torno de mim? Isso também provoca sintomas e doenças. Então, são três coisas que a gente tem que olhar dentro do sintoma da doença. O nível do sistema, a exclusão, o amor cego, se não é um amor cego, né? Eu morro por você, ou as minhas relações, como é que estão as minhas relações? Isso está me adoecendo, está me consumindo, está me consumindo. Eu estou com raiva dessa pessoa, eu não aguento mais essa pessoa. Isso vai trazendo um rancor, um azedume dentro da gente, desestrutura toda a nossa estrutura, né, corporal, né? Então, são várias coisas aí que a gente tem que verificar. Perguntas? Sim, para a gente fechar aqui, Dulce, a Mara perguntou sobre a depressão e a ansiedade, né? Olham para onde? Depressão, e depois, deixa eu deixar uma coisa clara aqui também, que eu não posso dizer que depressão é assim, ansiedade é isso, não podemos, dentro do olhar sistêmico, não. Porque cada um tem uma experiência diferente que detona aquilo, entende? Às vezes tu pode entrar numa depressão
um acontecimento, uma perda muito grande, você não deu conta daquela perda e você quer morrer junto, você fica na tristeza, olhando para o chão. A gente chama, vai para o campo dos mortos, né? Ela não está no campo da vida, olhando para frente, para o futuro. Ela está olhando para o passado, que é o campo dos mortos, aquilo que já se foi. Então, a depressão tem muito a ver que você não está no campo da vida, você está no campo dos mortos. Coisas do passado que não foram bem resolvidas, mágoas profundas, perdas profundas. Às vezes eu perdi uma pessoa, você observa dentro da família de vocês, tem pessoas que às vezes perdem alguém, 1 ano, 2 anos depois, desenvolvem um câncer. E a gente tem que ficar atento, porque isso é uma informação sistêmica que está lhe dizendo, eu morro como você. A dor foi tão profunda, que eu desenvolvo alguma doença para eu morrer também. Então eu quero ir para o campo dos mortos, eu não consigo mais ficar na vida sem você. São dependências. Então tem várias coisas. Então o câncer, ele pode estar vindo com dores profundas do sistema, a gente tem que, cada caso é um caso. Tem a ver com exclusão, não aceitação do amor. Tem muita gente do depressiva que é aquela que não consegue receber. Ela consegue dar muito, mas ela não consegue receber. E eu segurei. Pode ficar à A vontade. ansiedade tem a ver muito com medos. Medos, 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 medos. E tem muito a ver com a figura paterna. Então tem muitas coisas aí, não dá para em uma live a gente conseguir resumir. Então, Pra assim, gente fechar, se vocês ficarem interessados tudo mais, vem no Fluir da Vida, que vai ser dia 1º de 10, né, Nath? isso, é um É um sábado. dia todo que a gente vai traçar um caminho, a gente vai mostrar quais são as dinâmicas que estão por trás, a gente vai fazer vivências em relação aos seus sintomas, doenças e tudo mais, e a gente vai fazer um mapeamento, um caminho, e para a gente se perceber o que está acontecendo comigo e o que está gerando isso em mim. A Mara Eu participou pergunto, do último Fluir da Vida, ela sabe como sentiu, né? Como funciona. E a Adriana, para a gente fechar aqui, lindona, fez uma pergunta bem interessante. Quando representamos na constelação, podemos estar curando doenças sem ter a consciência delas? sim, eu, por exemplo, a epilepsia, eu fui uma pessoa que fui representar, eu me coloquei para ajudar-me à disposição dentro de uma constelação familiar. Eu era representante, mas eu ganhei benefícios com isso. Ele mexeu aqui em mim, tanto que depois eu pude ir aos poucos deixando eu fui percebendo que não era mais necessário ter isso e foi curado. E a minha professora, que era a minha professora na época, ela falou, Dulce, aquela constelação foi para você, né? Ela falou assim, eu senti que ali foi um negócio, porque tu sente que era para você. Então, dentro de uma constelação, você ali assistindo, olhando, ela faz transformação. E quando você traz esse novo olhar, você transforma, não só você transforma todo o sistema que você carrega. Potente, Então, Nath, poderoso. vamos finalizar? Vamos As então, inscrições estão lindona. abertas, né? Entre em contato com nós duas, pelo direct ali, manda uma mensagenzinha. Quem ainda ficou em dúvida, manda para mim, eu respondo. E nós vamos fazer mais lives aí. Pergunta aí, coloca aí nos comentários o que você gostaria que eu falasse mais, que tipo de doença eu falasse mais, quais as dinâmicas que tem por trás. Daí, de repente, a gente faz outras lives, né, Nath? Com certeza. Uhum. Tá bom? Tá Um bem. beijo, gratidão a Grande vocês beijo. que estavam aí presentes. Um beijo. Gratidão Assista a às primeira duas. parte, que nós fizemos em duas, né? Tá aí no Instagram, tá bom? Beijo. Grande beijo, lindona, você.